Fala pessoal, tudo bem? Então, essa é mais uma sériezinha ainda dos vídeos que a gente sempre faz todo finalzinho de mês aqui no escritório. E o objetivo aqui é basicamente falar sobre a forma de você definir a melhor estrutura jurídica para o teu negócio, né? A gente tem uma série de vídeos aí já gravados com os advogados aqui do escritório, todos estão no Facebook, na nossa página ou então no canal do YouTube. São sobre temas sempre empresariais, né? E aí tem tributário, vai ter questões cíveis, questões societárias, trabalhistas, enfim. E aí eu acho que esse objetivo dessa live em específico é tratar sobre essa questão de estrutura, porque é uma dúvida que sempre aparece pra gente aqui e a gente não tem muito uma fórmula pronta, mas eu vou tentar dar um norte para quem estiver ouvindo pensar aí se faz sentido ou se não faz, tá bom? Então, basicamente, como que a gente separa isso num primeiro momento? Primeiro a gente separa em sociedades, né? Sociedades de 2 ou mais pessoas, ou aquele cara que está empreendendo individualmente. Aquele cara que está empreendendo individualmente, a gente vai sempre sugerir para ele que de 2 uma, ou ele avalie se faz sentido continuar sozinho, né? Ou se ele achar se ele achar que faz, ele vai escolher entre basicamente um microempreendedor individual, que é uma modalidade mais simples para quando você está ali testando o mercado, validando proposta, mas que tem algumas limitações, como por exemplo a questão do faturamento, né? Hoje ela está limitada aos R$81 mil por ano, então você tem essa trava aí. E as outras 2 alternativas que ele vai ter basicamente o empresário individual, que é basicamente, sendo bem simplista, é um MEI sem a limitação de faturamento. Então ele tem as mesmas obrigações patrimoniais que o MEI tem em termos de responsabilidade patrimonial, né? Se tomar uma execução por alguma infração que ele venha a cometer, algum erro que ele venha a fazer que gere prejuízo para alguém, se tiver uma execução sobre o CNPJ dele, ele pode vir a responder com seu patrimônio pessoal. Então não tem esse bloqueio de patrimônio, essa limitação de responsabilidade para MEI e para empresário individual, tá? E a outra alternativa que o empreendedor solitário aí tem seria optar por uma EIRELI, né? Que é basicamente como se fosse uma limitada de uma pessoa só, tá? Sendo bem simples na explicação. Hoje, recentemente, há 2, 3 semanas atrás, a gente teve uma instrução normativa nova do Departamento de Registro confirmando uma discussão que já existia sobre a possibilidade ou não de EIRELIs, que são empresas de uma só pessoa, né? Fica complexo isso aqui, eu explicar isso no conceito técnico sobre empresa, não vou entrar muito nesse detalhe, mas como se fosse uma empresa de uma só pessoa, um só empreendedor inscrito ali, mas que tem uma limitação patrimonial. Tá? Ela tem uma proteção do patrimônio diferente do que o empresário individual e do que o microempreendedor individual não oferecem. Tá? Compartilhando disso, a nova alteração da instrução normativa, o que ela trouxe basicamente foi uma confirmação de que essa pessoa individual que está na EIRELI, detentora dos direitos da EIRELI, que responde pela EIRELI, ela pode efetivamente ser uma pessoa jurídica também. Então, até antes dessa instrução, você tinha esse limbo que não deixava claro se teria que ser ou não uma pessoa física a responsável pela EIRELI, né? O responsável, a pessoa que assina pela EIRELI, né? O representante. E o entendimento do departamento é que pode ser uma PJ. Então isso abre alguns nortes aí para quem pensa um pouco mais à frente, pensando em estruturação de patrimônio, estruturação de empresas, holdings e tudo mais. Com essa alternativa você consegue talvez pensar em algumas outras soluções, tá? Um entendimento bem recente, a gente tem um artigo sobre isso no site do escritório também, mas é um entendimento bem recente, então pode ser que ainda se tenham algumas mudanças aí na prática, tá? E aí, vencida a questão do empreendedor que está ali sozinho, se ele já tem um ou mais sócios para se envolver junto com ele na operação, ele basicamente vai ter 2 alternativas. Ou ele vai por um caminho de uma limitada, que é uma estrutura muito tradicional no Brasil. Se fizer levantamentos aí, você vai ter, sei lá, talvez mais de 95% das sociedades empresárias no Brasil são limitadas, né? Porque é um custo mais baixo de operação, menos burocracia, uma facilidade maior de definir algumas coisas, né? E para quem está começando, se tem mais de um sócio, né, mais de um empreendedor envolvido, é o que faz mais sentido, né? Também na nossa opinião.
basicamente a limitada ela vai te proteger em patrimônio. Então, quando você efetivamente constitui a limitada, integraliza aquele capital social que você informa no contrato social da tua limitada, você integraliza no sentido de você efetivamente comprova que aquele capital está lá dentro da empresa de alguma forma, na Constituição ou em algum momento da pós-Constituição, você garante uma proteção dos sócios sobre eventuais execuções. Então, diferente daquele caso do empresário individual, no qual ele não tinha essa proteção patrimonial, no caso da limitada ele passa a ter. Então, digamos que você tem uma execução na qual você venha a ser responsabilizado por um valor de 100 mil reais e você não tenha isso no capital social, aliás, você não tem isso no caixa da empresa, a execução, se não tiver uma situação de fraude, né, obviamente, nem de confusão patrimonial, a execução vai se limitar ao CNPJ. Então, se a empresa não tem como pagar, na pior das hipóteses, a gente vai avançar para um modelo de recuperação judicial ou falência, alguma coisa do tipo, se o teu credor insistir na execução, tá? Do contrário, a dívida vai ficar restrita ao patrimônio da empresa, tá? Então, dá uma proteção para os sócios, ou seja, dá uma segurança maior para você absorver risco, né, na tua operação. Então, quando a gente está falando em startups, empresas de tecnologia, que são o foco do escritório hoje, com certeza isso faz muito sentido, tá? É muito melhor você hoje ter estruturado uma limitada do que você optar por um empresário individual ou por um MEI, se você tiver condições de arcar com esse custo inicial, que é relativamente baixo, tá? Um outro ponto que eu deixei de falar na questão da Eireli, eu vou só repetir, só explicar ele aqui rapidinho, é que a Eireli tem uma dificuldade maior, porque para garantir essa limitação de responsabilidade do empreendedor que está ali sozinho, diferente do que o empresário individual faz, ela exige, na documentação, ela exige que você apresente uma integralização, ou seja, um depósito de 100 salários mínimos, tá? Então, se você não depositar isso, você está irregular com a Eireli, e estar irregular basicamente é você ter uma sociedade que a gente chama de sociedade de fato, né? E aí você perde as proteções que a Eireli te oferece, tá? Tecnicamente falando, tá bom? Então a ideia é que você tenha que efetivamente comprovar esse depósito sem salários mínimos. Então, pensando no salário mínimo hoje aí na casa de quase 96 mil reais, você vai ter esse problema de quase mais ou menos uns 100 mil reais de depósito ali para comprovar o início da tua operação e você estar regular com a tua Eireli. Então, tem essa limitação também para a Eireli. No caso da limitada, você tem a limitação patrimonial e não tem a exigência de 100 salários mínimos, né? Então, isso te dá uma flexibilidade, né? Você pode ter um capital social de R$1.000, você integraliza R$1.000 e já tem uma proteção patrimonial dos teus bens pessoais, né? Então, acho que é bem mais benéfico, tá? Do nosso ponto de vista aqui do escritório, é o que faz mais sentido para quem está começando um negócio, se puder ter um sócio, tá? E por último, e aí sendo bem rapidinho, porque eu acho que é um assunto que nem vale muito a pena se estender para quem está iniciando ou para quem ainda está na dúvida de definição de estrutura jurídica, é o modelo das sociedades anônimas, né? Sociedades por ações, enfim, que são sociedades, a SA, né? São sociedades que geralmente têm uma estrutura maior, geralmente tem mais capital envolvido, geralmente tem mais gente envolvida, na maioria das vezes tem um investidor envolvido, tem um terceiro de porte maior também envolvido, muito por conta do formato, que exige alguns aparatos de segurança, né? A gente vai ter sociedades anônimas de capital fechado, de capital aberto. Então, capital aberto é aquela que está na bolsa, capital fechado é aquela que só comercializa com pessoas particulares ali, ela não oferta as ações dela para terceiros desconhecidos, tá? Você não consegue comprar na bolsa de valores, por exemplo, uma capital fechado, né? Mas, de qualquer forma, geralmente essas SAs elas vão ter ali uma estrutura definida em presidente, diretoria, conselho de administração, conselho fiscal, e essa estrutura gera um custo, que você tem que, na maioria das vezes, remunerar esses conselheiros de alguma forma, esses diretores de alguma forma. Então, para quem está começando, para a gente é bem irrazoável assim, você pensar em ter uma SA de bate-pronto sem nenhuma justificativa clara. O único ponto hoje que a gente define por uma justificativa clara numa SA vai ser na situação da resolução recente do Bacen, que definiu sobre as questões das fintechs, né? Então, que são aquelas fintechs de crédito especificamente, né? As fintechs de crédito, o que hoje elas definem basicamente é que você tem uma obrigação de recolher ali, de você estar estruturado como uma SA e de você recolher um capital social mínimo de 1 milhão, né? 500 mil, 50% na constituição da empresa, na comprovação da constituição da empresa, e 50% no período de 12 meses, né? Se eu não estou enganado. Então, essa é uma obrigação definida especificamente para as fintechs de crédito, né? Tem algumas outras instituições financeiras que também estão vinculadas a essa obrigação, vai ter alguns descontos a depender do perfil, mas a regra é essa.
Então é um impacto muito maior para quem está começando. Para a gente, sinceramente, não faz sentido você pensar no modelo de SA começando um negócio, tá? Só faz sentido se estiver enquadrado nesses casos específicos que exige que seja uma SA, tá? Então são bem raros e bem difíceis da gente encontrar. Basicamente é isso. A ideia geral aí para vocês. Então a gente vai ter nas questões de sociedades que a gente chama de empreendedores solitários aí, né? A gente vai ter a situação de um microempreendedor com uma limitação de faturamento, um empresário individual sem a proteção patrimonial que precisa ter, uma Eireli, que vai ter os custos de você instituir ali um capital social, um aporte, né, alto de quase 100 mil reais. E aí as outras duas estruturas para quem tem dois ou mais sócios, né? Que aí vai ser a limitada, que é uma estrutura que a gente acha que é a mais confortável para quem está começando um negócio, porque dá proteção patrimonial e tem um custo mais baixo, e tem a SA, que tem um custo mais alto, também dá proteção patrimonial, mas tem uma operação mais burocrática e um custo mais alto, para a gente não faz tanto sentido, tá? Claro que vocês vão ter outras opiniões aí, então, sim, só um norte geral para explicar se eventualmente alguém tem dúvidas, porque muitas das vezes as pessoas têm dúvidas sobre o conceito de natureza jurídica e o conceito de estrutura, como é que eu posso dizer, de perfil tributário, né? Então, quando eu falo, por exemplo, em microempresa, empresa de pequeno porte, eu posso ter uma limitada, que é uma ME, eu posso ter uma limitada, que é uma EPP, eu posso ter um empresário individual, que é uma ME, entendeu? Então, são conceitos diferentes. A microempresa e a empresa de pequeno porte, elas estão pautadas basicamente em faturamento, né? Então, vai ser a ME uma empresa que fatura até 360 mil, uma empresa de pequeno porte, uma empresa que fatura hoje até 4 milhões e 800 no exercício, né, no ano. Então, são situações diferentes que a gente só gosta de clarear, porque são dúvidas muito comuns e a gente, na nossa visão aqui, muito mal explicadas para o empreendedor hoje, quando ele está começando um negócio, tá? É isso, pessoal. A ideia do vídeo é ser bem curto, eu acho que eu já até me estendi mais do que eu queria. Espero que tenha ficado claro. Provavelmente esse vídeo vai estar já na página do Facebook hoje e provavelmente na página do YouTube amanhã, tá? E aí, se vocês quiserem depois compartilhar aí com algum colega para trocar uma ideia, e os nossos contatos estão nas páginas também, tá bom? Tem o site, enfim. É isso. Valeu, obrigado aí. Desculpa tomar o tempo de quem estava com outros compromissos, mas espero que tenha sido útil, tá? Valeu, um abração. Tchau, tchau.